Olá, graça e paz, meus queridos e amados irmãos, que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa te alcançar agora nesse exato momento. E nunca se esqueça que você é uma ovelhinha querida e amada daquele que é o nosso verdadeiro pastor. O pastor que nos conduz aos pastos verdejantes. Isso mesmo. Você sabe qual é o nome dele? É aquele que deu a vida para te salvar. É o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro pastor. E nós somos as tuas ovelhinhas queridas e amadas. Por isso, não tenha dúvida que ele já preparou o melhor para você. Não tenha dúvida disso. Você sabe que muitas pessoas têm se apegado àquela palavra que diz, isso é um ditado que muitos dizem, os humilhados serão exaltados. Mas será que é bem isso que está escrito? Será que é isso que o Senhor Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 12, que os humilhados serão exaltados? E há muitas pessoas que, quando estão sendo humilhadas, perseguidas, elas dizem, Deus vai me exaltar porque eu estou sendo humilhado. Mas esse é o verdadeiro entendimento da palavra de Deus? Vamos ver o que Deus fala na sua palavra. Mas antes, eu quero convidar a você a se inscrever nesse canal. Você que ainda não é um inscrito, faça parte desta família, onde diariamente estaremos aqui trazendo uma mensagem, uma palavra direto do coração de Deus para abençoar as nossas vidas. E não se esqueça de ativar os sininhos das notificações para que você possa diariamente estar recebendo deste conteúdo. E compartilhe, deixa seu like, faça seus comentários. O Senhor Jesus, ele diz tais palavras: aqueles que se exaltarem serão humilhados, mas aqueles que a si mesmo se humilharem serão exaltados. Olha só, quem a si se exalta com soberba, com orgulho, com altivez, se julgando maior ou melhor do que os outros, esses serão humilhados, porque eles estão se exaltando. Mas o Senhor diz, quem a si mesmo se humilha, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo as suas fragilidades, reconhecendo que você precisa e necessita do favor de Deus. Se você a si mesmo se humilha diante do Deus Todo-Poderoso, Ele vai te exaltar, Ele vai te erguer. Não é porque você está sendo humilhado por alguém que Deus vai te exaltar. Não. Por que você está sendo humilhado? Será que não é porque você está distante dos caminhos do Senhor? Então, veja o que vai dizer aqui na palavra do Senhor Jesus. Olha só, em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha que a palavra de Deus está nos ensinando, que nós devemos nos humilhar diante do nosso Deus, que nós devemos nos curvarmos diante dele, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas falhas, as nossas fraquezas, demonstrando a nossa total e absoluta dependência da misericórdia dele, do favor dele. E quando assim você procede com temor, com respeito,
com obediência, reconhecendo que você precisa da ajuda de Deus, então a palavra está dizendo que Deus vai te exaltar, que Deus vai te elevar, porque você está reconhecendo que você não é capaz de vencer pelos seus próprios recursos, que você não é capaz de derrotar os seus oponentes, inimigos, adversários, pelas suas próprias forças, mas você está se colocando na dependência do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que você precisa que Ele peleje por você, que Ele se levante em favor da sua vida. Então você está se humilhando diante dele, e certamente no tempo oportuno, ou seja, na hora que Deus preparou, Ele vai te exaltar. Ou seja, se humilha e espera na misericórdia do Senhor. Tenha paciência diante do Senhor. Uma certa mulher, uma serva do Senhor, chamada Ana, ela por muito tempo, ela foi humilhada pela a sua rival Penina, a segunda esposa do seu marido Eucana. Penina, ela foi pega por Eucana para ser a segunda esposa, porque a lei permitia isso, que se a primeira esposa fosse estéril, não desse luz ao filho para dar continuidade à descendência do esposo, do marido, então a lei ela permitia que o marido tinha direito de escolher outra esposa para que ela pudesse então dar luz a filhos a esse homem, e assim a sua descendência se multiplicasse sobre a terra. Só que esta mulher que foi escolhida, quando ela percebeu que a Ana, a esposa principal, a primeira esposa, era estéril e não podia dar luz ao seu marido, então ela começou a humilhar essa serva do Senhor chamada Ana, e por muito tempo Ana foi humilhada, Ana foi zombada, desprezada, rejeitada pela própria serva dela, pela própria serva. A própria serva estava humilhando a Ana, mas Deus não exaltou ela porque ela estava sendo humilhada, não foi porque Ana estava sendo humilhada que mais tarde Deus o exaltaria, esta mulher chamada Ana, fazendo com que ela desse à luz a nada mais, nada menos do que um dos maiores profetas que a terra já viu. Aliás, mais do que profeta, ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz, ou seja, Samuel foi espécie de um servo completo. A mulher que era estéril deu à luz a um dos maiores profetas, sacerdotes que essa terra já viu, chamado Samuel. Mas isso não aconteceu porque Ana era humilhada, não. A Penina humilhava Ana, então Deus exaltou Ana. Não, negativo. Veja o que aconteceu aqui. Olha só. Levantou-se Ana com amargura e aflição de alma. Presta bem atenção. E orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja só, essa mulher estava sendo humilhada, envergonhada, perseguida pela sua própria serva, pela rival Penina, a segunda esposa de Elcana. E quando ela se viu naquela situação de humilhação, de vergonha, então aí ela toma uma atitude, e ela chega diante do Senhor com amargura de alma, e ela se prostra diante do altar do Senhor,
e ali ela se humilha, e ali ela chora aos pés do Senhor, ela pede misericórdia ao Senhor, ela apresenta aquela causa ao Senhor, e ela pede o Senhor para ajudá-la, para mudar aquela situação, para tirar aquela vergonha da vida dela. E Deus então ouviu a oração, e Deus viu aquela mulher se humilhando diante dele, aquela mulher se colocando aos pés dele, reconhecendo que ela precisava do favor dele. E quando Deus viu aquela situação, então Deus decidiu exaltá-la. Deus não exaltou Ana porque Ana estava sendo humilhada. Deus exaltou Ana porque Ana se humilhou. Então se humilhe diante de Deus. Se você está sendo humilhado pelos outros, se você está sendo perseguido, maltratado, se você está sendo caluniado, desprezado, se você está enfrentando lutas, perseguições, seja familiar, seja na tua casa, seja na tua saúde, não importa a área que você esteja enfrentando um problema na sua vida, não importa. Mas se você se humilhar, é você que tem que se humilhar. Se você se voltar para Deus, reconhecendo que você precisa do favor dele, então creio que Deus vai te exaltar, que Deus vai mudar essa situação na sua vida. E aí, essa mesma mulher que era estéria, que era humilhada, depois que ela se humilhou diante do Senhor, ela agora vai fazer uma oração, e ela vai dizer o seguinte: aquela que era estéria, agora tem 7 filhos, aleluia. Aquela que era humilhada, envergonhada, agora foi honrada, agora foi abençoada por Deus diante dos seus inimigos. Os inimigos olhavam agora para Ana, a Penina olhava para Ana e via que Deus havia exaltado Ana, que Deus havia mudado a história de Ana. Sabe por quê? Porque Ana se humilhou diante do Senhor. Ana se voltou para o Senhor. Se volte para o Senhor. Peça a Ele misericórdia. Se humilha diante dEle. Reconheça que você precisa do favor dEle. Reconheça que você precisa da ajuda dEle. E Deus vai te exaltar. E Deus vai te tirar dessa vergonha que você está vivendo, dessa humilhação. Deus vai mudar a tua história. E aqueles que te viram sendo humilhado, sendo envergonhado, eles vão ver Deus te exaltando. Eles vão ver Deus mudando a tua vida, a tua casa, a tua família. Eles vão ver Deus abrindo portas na sua vida. Sabe por quê? Porque você a si mesmo está se humilhando diante de Deus. Você está reconhecendo que você precisa do favor dele, e certamente Deus vai te dar vitória. Creia nessa palavra. Toma posse dela. Se humilha diante do Senhor, e Ele vai te exaltar em tempo oportuno. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro vitória sobre a vida deste povo, Pai. Eu declaro mudanças, eu declaro transformações na vida deles. Abre portas e dê vitória a esse povo, no nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal e agora. Ative os sininhos das notificações. Faça seus comentários. Deixa aí o seu like. E que Deus os abençoe de uma maneira rica e poderosa. Tchau e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir.